Estou aqui com meu amigo, meu pai de coração e meu irmão, Dr. Fernando Fernandes. Ele é professor na faculdade de Direito. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu tenho maior consideração, te acho uma pessoa, uma balança entre direita e esquerda. O que tu poderia me explicar entre partidos de direita e de esquerda? No, primero, grosso modo, después de décadas, ¿eh? Después de 70 años de socialismo en la Unión Soviética, 50 años en Cuba, y en fin, China, incansables décadas, y a lugares más recientes, como Venezuela, entre otros, eu diria, muito sucintamente, eu diria que a proposta, pelos fatos, né, por fatos, não as teorias, o que está no papel, na prática, as propostas da esquerda se resumem a igualdade sem liberdade. Igualdade e sem liberdade. Muita igualdade, pouca liberdade. E a proposta da direita é o oposto. Muita liberdade e pouca igualdade. Qual é, digamos assim, a aparente vantagem? Os dois sistemas, nós teríamos que pensar numa terceira via, que tratasse de juntar o melhor de uma proposta com o melhor de outra proposta. Nós temos que sair dessa mesmice de esquerda e de direita. Não é? Agora, aparentemente, a menos ruim, para de alguma maneira catalogar isto, seria a proposta de direita, porque de qualquer maneira vai premiar, em boa parte, vai premiar o teu esforço. Ao passo que a outra, mais esforço, menos esforço, você vai ser igual a todos. Se é igual aqui, ou se é igual aqui, ou se é igual aqui, será igual a todos. Não é? Então, essa que é a situação, assim, grosso modo. Aqui no Brasil nós temos um problema sério, um problema grave, que é o PT, ele se apropriou das bandeiras da esquerda. Mas o PT nunca representou a esquerda. O PT se apropriou das bandeiras da esquerda. E aqueles próceres que estavam quando da fundação do Partido dos Trabalhadores, que se agregaram dos partidos comunistas e dos partidos socialistas, porque com a volta ao pluripartidarismo, que foi uma estratégia da direita para desagregar as oposições, com a volta ao pluripartidarismo houve uma limitação, menos, ou exceto, os partidos comunistas e socialistas. Então os líderes dos partidos comunistas e socialistas, eles se agregaram ao Partido dos Trabalhadores. Então não é raro tu ver, por exemplo, nas filmações antigas das diretas já, que reuniram por primeira vez na história do Brasil mais de 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista, você vai ver ali bandeiras do PT e você vai ver bandeiras que estavam, digamos, escondidinhas, porque era proibido, do Partido Comunista, do Partido Socialista e tal. Esses próceres todos, depois, quando permitiu-se que os partidos comunistas e os socialistas, ou seja, retiraram as restrições, permitiu-se que esses partidos voltassem a existir no Brasil, eles foram saindo, alguns foram saindo, mas alguns foram ficando no Partido dos Trabalhadores porque estavam mais estruturados. Mas com o tempo, notadamente depois da primeira vitória de Lula, eles foram saindo do partido. Quando eles foram vendo a maneira de tentar implementar as questões e algumas coisas que eles seguramente não estavam gostando e que declaradamente disseram que não gostavam. Eu lembro de algumas coisas do Plínio de Arruda Sampaio, que faleceu, em algumas discussões e tal, que ele passava a fatura. Ele dizia bem claro que eles tinham se desvirtuado, que eles não representavam os ideais da esquerda, os ideais tradicionais da esquerda. E ninguém precisa ficar defendendo o indefensável. Aqui o que está acontecendo no Brasil é muito simples. Aqui tem pessoas que integram partidos políticos, porque os partidos políticos são cartórios, você tem que estar afiliado a um partido político, e que utilizaram a passagem pelo poder, ou a estada pelo poder, para tirar vantagem em proveito próprio por via oblíqua, ou seja, por via de propinas e negócios escusos com chavos e tal, que está se descobrindo, que está aparecendo a todo momento. Então, eu não vejo a necessidade daquela pessoa que é pura de coração, e eu não estou falando certo ou errado, porque não existe certo ou errado em matéria de política. Mas eu não vejo a necessidade de se defender o indefensável. Ninguém precisa ficar defendendo o PT como se fosse e tal, e fazendo de conta que isto não aconteceu, defendendo o PSDB e fazendo de conta que aquilo não aconteceu, defendendo o PMDB. Não. Nós estamos descobrindo que o homem, que o ser humano, se não dá espaço, ele se corrompe. Os números do Brasil são assustadores.
Vocês podem ver os empresários que estão delatando que são bandidos, ninguém se engana, que são bandidos, que são corruptores, né? Mas, infelizmente, pelas circunstâncias, se não são eles a abrir a boca, e se você não dá um prêmio para eles abrir a boca, então nós não saberíamos o que realmente está acontecendo. Mas você vê que todas as situações envolvem bilhões. As propinas eram de 500 milhões para cima, 150 milhões, 800 milhões, era tudo nesse sentido. Então, digamos, a classe política, boa parte da classe política estava absolutamente corrompida. Então, claro, esta situação serve para passar essas questões a limpo. Mas ninguém precisa ficar defendendo o que não tem defesa. Não tem. Digamos, aquele que votou nos candidatos do PT e que levou essa decepção, não precisa ficar inventando coisas. O fulano que votou nos candidatos do PMDB, que votou nos candidatos do PSDB, que está vendo essas pessoas, essas denúncias e essas questões, muitas condenações. Para se ter uma ideia, das condenações do juiz Moro, já passam, somadas os anos de condenação, das diferentes pessoas que foram condenadas, já passam de 1000 anos. Já passa de 1000 anos. Se tu somas 19 disso, os 25 daquele, os 14 do outro, os 7, passa de 1000 anos, para se ter uma ideia. Já foram quase uma centena de pessoas que foram condenadas e lideradas, e pelo menos mais 2 centenas. Agora, e de diferentes partidos, que não tinha nada a ver com o partido. Não era ladrão porque era PT, não era ladrão porque era PT, era ladrão porque era ladrão porque ele já nasceu corrupto, porque ele veio corrupto da casa dele. Né? Ele surgiu a oportunidade e ele achou um caminho para virar elite. Essa é a história. Então ninguém precisa ficar defendendo essas siglas que estão maculadas e tal, ou pelo menos esses dirigentes, né, que não estão tomando uma atitude, estão dizendo, não, pera lá, está se investigado, isso, então você vai sair do partido, vai ficar fora do partido, até que tu esclareça. Não! Querem ficar fazendo de conta que isso não existiu, ou que a culpa foi do outro, ou que eles foram vítimas. Não. A população não pode se enganar mais, não pode permitir que a enganem mais. A população tem que saber separar joio do trigo. Não se defende defensor. Isso me lembra a minha mãe. Nós éramos uns capeta. A vizinhança vinha reclamar e ela só não saía no braço porque era uma dama. Mas ela defendia a intransigência. Os filhos não queria nem saber que os filhos eram os capeta. Eram os filhos. Nós não temos necessidade de defender PMDB, PSDB, não sei o quê. PT. Não temos nenhuma necessidade. Nós somos brasileiros. Nós temos que construir uma opção que permita que cheguemos mais perto da igualdade, permanecendo na liberdade, não é? que leve em consideração as pessoas menos favorecidas, as desigualdades sociais, as minorias e assim por diante. E nós não precisamos ficar abraçados de uma sigla política, é só exigir dos candidatos que tenham essa proposta como sua finalidade e cobrar depois de eleito que implementem ou que ajudem a implementar essas propostas. Essa é a realidade. Bom, para nós encerrar, né, vou te fazer a última pergunta aqui. Nós estávamos conversando antes, gosto de conversar com meu pai de coração aqui sobre o desarmamento. O que tu acha do desarmamento quando o partido de esquerda lançou no Congresso, foi aprovado, surgiu o desarmamento? O que melhorou, piorou nesses anos você desarmar as pessoas? Não, olha, eu sou absolutamente contra as armas. Eu não gosto, não. Sei lá, porque um pouco por medo, por uma série de razões. Então, essa é a minha opinião pessoal. Eu votei contra o desarmamento, porque eu não acreditei no discurso, e a história me dá a razão, ou dá a razão às pessoas que, como eu, achavam que o caminho para a diminuição da criminalidade e da mortalidade por homicídios com arma de fogo não era desarmar a população. Então, estava esses dias assistindo uma entrevista com especialistas fundados em estatísticas, e a estatística diz que em 12 anos, 13 anos, os homicídios por arma de fogo quase que duplicaram. Então nós desarmamos a população porque menos armas, menos homicídios, porque a teoria, o que se propunha, o que se dizia, a ênfase que era feita, era que quanto mais armas, mais homicídios, não é? Mais violência. Não. A violência triplicou, os homicídios duplicaram e a população está desarmada. Então, eu não sei se a solução para a criminalidade seja armar a população, eu não sei. O que eu sei dizer que tem, e vou citar o exemplo deste especialista, que tem nações, e não precisa ir para a Suécia, para a França, para a Itália, para os Estados Unidos, aqui do lado, Uruguai,
que lida muito bem com a questão de armas, enfim, tem alguns requisitos para tu poder comprar uma arma, um direito teu, etc. e tal, e que eles têm uma mortalidade por arma de fogo inferior a 10% da mortalidade brasileira. Chile é a mesma coisa. O Paraguai, bom, ninguém duvida que no Paraguai, disse o próprio especialista, ninguém duvida que no Paraguai comprar e vender arma é uma coisa muito fácil. Pois é, os homicídios por arma de fogo no Paraguai, pasmem, são os terceiros, é o terceiro menor índice da América do Sul. O primeiro do Chile, o segundo do Uruguai, o terceiro é o de Paraguai. América do Sul toda? Da América do Sul toda. Então, alguma coisa de errada não está certa com esse dado de desarmamento. Talvez não seja a solução armar a população, mas a premissa da qual se partiu para criar essa legislação e para desarmar a população era absolutamente equivocada. Não tinha nenhum fundamento científico. Era uma mentira deslavada. Qual a finalidade no fundo? Não sei. Não sei, talvez o achômetro de alguém que teve condições de tocar esse projeto, porque tinha os votos necessários e achou que ia dar certo e pronto. Como aqui se faz muita coisa na base do achômetro, essa deve ter sido, seguramente, foi mais uma coisa feita na base do eu acho, sem base científica nenhuma. Bom, mano, obrigado, tá? E fica a dica aí pra vocês, entender direita e esquerda, que comecei a ter uma visão diferente. Partido jamais. Votar na pessoa e exigir que ela faça a coisa certa. Um abraço aí, um bom final de semana a todos.